pesadelo de todo viajante. Você está lá explorando outro país, conhecendo a cultura, arriscando o idioma e de repente, bum, você é preso. Às vezes é um mal-entendido, às vezes é a política e às vezes, bem às vezes, você simplesmente não deveria tentar roubar um cartaz de propaganda política. E é por isso que hoje vamos dar uma olhada em alguns casos famosos de pessoas que foram presas no exterior e o que aconteceu com elas. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History. Depois, comente aí e conta pra gente quais outras histórias de viagem assustadoras vocês gostariam de ouvir. Beleza? Espero que esteja pronto para um entretenimento incrível. Todos nós sabemos como é ser parado pela administração de segurança no transporte e sentir aquele frio na barriga. Agora multiplique esse sentimento por Norte Coreia. Em 2016, Otto Warmbier, estudante de 21 anos da Universidade da Virgínia, fazia uma excursão guiada na Coreia do Norte. O que, logo de cara, já parece uma ótima maneira de atrair problemas. Enfim, câmeras registraram alguém, possivelmente Otto, removendo um cartaz de propaganda política em um hotel. Ao tentar voltar para casa, as autoridades o detiveram e ele foi acusado de tentar minar a ética de trabalho e a motivação da Coreia do Norte. O que, na nossa opinião, é uma medida bem drástica, só por remover um pedaço de papel da parede. Se acha que ele só receberia uma bronca, pense de novo. Otto foi sentenciado a 15 anos de trabalhos forçados. Tragicamente, ele entrou em coma na prisão, foi enviado para casa um ano depois em estado crítico e faleceu pouco depois. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele até hoje. É uma história de partir o coração e um lembrete assustador de como até pequenas ações podem ter consequências graves em certos países. Conheça André Brown, um pai britânico que viajava por Dubai em 2008. Funcionários do aeroporto revistaram sua bagagem e encontraram, espera só, 0,003 gramas de cannabis grudados na sola de um dos seus sapatos. Para você ter uma ideia, isso é menos que um grão de açúcar e insuficiente para causar efeito. Mas as leis antidrogas de Dubai são, para dizer o mínimo, assustadoramente rígidas. Essa quantidade microscópica resultou em sua condenação a 4 anos de prisão. Ele chegou a cumprir 6 meses, mas foi perdoado. Mais tarde, ele indagou: seria eu o responsável pelo chão sob meus pés? Quem repara nas solas dos próprios sapatos? Você provavelmente conhece John McAfee pelo antivírus do seu antigo computador Windows. Sim, é do McAfee que estamos falando. Mas o criador do software viveu uma vida que beira um documentário criminal e um delírio febril. Ele era procurado por assassinato em Belize e fugiu para a Guatemala, ainda mantendo sua inocência enquanto fazia uma live durante sua fuga. Supera essa tweet. Enfim, ele foi preso por entrar ilegalmente no país. Depois ele fingiu 2 ataques cardíacos. Ele realmente não estava a fim de lidar com isso. O governo da Guatemala ficou tipo: estamos de saco cheio desse cara, e o deportou de volta para os Estados Unidos. Onde McAfee fez o que qualquer um faria: se candidatou à presidência 2 vezes. As 2 tentativas falharam. Surpresa? Eu sei! E de alguma forma, ele acabou na Espanha, onde morreu na prisão em 2021, sob circunstâncias um tanto suspeitas. Entre seus esquemas de criptomoedas e teorias da conspiração, é seguro dizer que a vida desse cara teve mais reviravoltas do que um episódio de Black Mirror. Em 2022, a estrela da Women's National Basketball Association, Brittney Griner, foi presa na Rússia quando cartuchos de vape com óleo de haxixe foram encontrados em sua bagagem. A acusação: tráfico de drogas em grande escala com uma possível sentença de até 10 anos, o que é muito mais tempo do que recomendamos ficar em uma prisão russa. Griner admitiu culpa, mas afirmou não ter intenção de violar a lei. O governo dos Estados Unidos afirmou que ela estava detida injustamente e iniciou as negociações. Meses depois, ela foi solta em uma importante troca de prisioneiros.
trocada por um traficante de armas russo, apelidado de Mercador da Morte, que para fins de marketing é um ótimo apelido para um traficante de armas. Em 2001, 14 entusiastas britânicos e holandeses da aviação estavam na Grécia, curtindo aviões em um evento de show aéreo. O problema é que as autoridades locais não faziam ideia de que observar aviões era uma coisa que as pessoas faziam. Os 14 foram presos acusados de espionagem e condenados a 3 anos de prisão por tirar notas e fotos de aviões. Após 6 semanas de indignação mundial, foram libertados. Dito isso, essas 6 semanas provavelmente não foram tão divertidas. Como já podemos imaginar, a maioria dos outros prisioneiros não tinha medo dos caras que estavam lá por anotar números de aviões. Em 1995, o famoso ator britânico de comédias românticas Hugh Grant foi preso em Los Angeles por ato obsceno em público, digamos. Um homem como o Grant provavelmente poderia ter acionado advogados para se defender das acusações. Em vez disso, ele fez uma elegante turnê de desculpas e basicamente admitiu: eu errei. Sem desculpas, sem enrolação. Graças à sua honestidade e ou por ser um dos homens brancos mais bonitos e carismáticos já existentes, isso funcionou. O Grant se recuperou e o incidente, na verdade, aumentou sua fama. Até livros de relações públicas ainda citam isso como uma das melhores recuperações de pedido de desculpas de celebridades. Amanda Knox era uma estudante americana de 21 anos na Itália, quando sua colega de quarto, Meredith Kircher, foi assassinada. Knox foi acusada, condenada, absolvida, julgada novamente e finalmente absolvida. Tudo foi muito confuso e virou um circo midiático internacional. A mídia americana a descreveu como uma garota inocente no lugar errado e hora errada, enquanto a italiana a retratou como festeira ninfomaníaca que exagerou em um jogo sexual com o namorado. Após anos de caos jurídico, ela finalmente foi absolvida de vez em 2015. O caso dela segue como um dos mais debatidos das últimas 2 décadas. Lucy Wright viajou à Argentina como parte de umas férias suspeitas organizadas por seu traficante. Você já deve imaginar onde isso vai dar, o que te faz mais esperto que a Lucy. A bagagem dela tinha 6 quilos de cocaína. Ela foi presa, mas de forma bizarra, liberada antes do julgamento. Então o que ela fez? Ela fugiu do país nadando por um rio até o Brasil, 4 horas no escuro e coberta de lama. Um plano de fuga que até Andy Dufresne provavelmente recusaria. Anos depois, a polícia britânica a prendeu, mas recusou a extradição para a Argentina por temer tratamento desumano. Agora, esse sim é um arco de redenção e tanto. Em 2011, o cineasta americano Matthew Van Dyke se uniu aos rebeldes contra o ditador Muammar Gaddafi, na Líbia, em um ato heróico e extremamente perigoso. Ele foi capturado e ficou 6 meses em confinamento solitário até que seus companheiros rebeldes invadiram a prisão, arrombaram a cela e o libertaram. Depois disso, Van Dyke voltou às zonas de guerra para filmar documentários, porque, aparentemente, uma única experiência de quase morte não foi o suficiente. Em 2002, o ator de 22 anos, Eric Audé, que tinha aparecido no clássico imortal Cara, Cadê Meu Carro?, recebeu uma oferta de um amigo para ajudar a transportar artigos de couro da Turquia. Parece uma coisa bem inocente, certo? Só trazer algumas bolsas de volta e ganhar um dinheirinho. Resumindo, essas bolsas estavam cheias de 36 quilos de ópio. Audé afirmou não saber, porém as autoridades paquistanesas duvidaram. Ele foi condenado a 7 anos de prisão e cumpriu 2 antes de ser libertado, depois que o governador do Novo México fez um apelo pessoal por ele. Enfim, isso só confirma que se um amigo te oferece um trabalho de viagem que parece fácil demais, provavelmente você está traficando entorpecentes sem saber. O
mágico Mark Greening morava em Bali quando sua namorada engravidou e truques de cartas deixaram de pagar as contas. Então ele trocou de malabarista para contrabandista e começou a trabalhar, levando haxixe para o Japão. No começo, seus truques funcionaram e ele ganhou cerca de $80 mil. Quando a polícia o pegou em 2002, Greening fez o truque de mágica mais idiota da história. A honestidade, ele revelou aos policiais onde estava o resto do esconderijo, aumentando sua pena para 5 anos. Tcharam! Trabalhando em um hospital na Arábia Saudita, Stephen Komisky recebeu uma mensagem de um amigo para se encontrarem. Ao chegar, ao invés de encontrar seu amigo, Stephen Komisky foi surpreendido por autoridades sauditas e preso por ser gay. Ele foi espancado, ameaçado de morte e obrigado a assinar uma confissão em árabe, idioma que não entendia. Após 6 meses difíceis, diplomatas britânicos conseguiram negociar sua libertação. Acontece que tudo isso pode ter sido uma retaliação política, depois que um príncipe saudita foi condenado em Londres por assassinar seu servo, um julgamento que envergonhou a Arábia Saudita internacionalmente. A trajetória de Komisky serve de alerta. Em alguns lugares, sua identidade pode ser criminalizada. Não temos uma piada para isso. É simplesmente horrível. John White gerenciava uma construtora em Abu Dhabi. Diz em 2012, ao retornar da Irlanda, ele foi detido no aeroporto. Ele foi acusado de dever $500 mil e afirmou que seus clientes lhe deviam mais de $1 milhão, mas que não haviam pago. Ele ficou 2 anos em uma cela gelada de 16 metros quadrados com mais 6 homens, e ao sair surpresa, outro credor entrou com ação, somando mais 3 anos a pena. White cumpriu 5 anos antes de ser liberado, mas só após quitar dívidas que nem eram todas dele. E é isso que chamamos de atendimento ao cliente. Em 2008, o cineasta Andrew Berens gravava um documentário na Nigéria sobre mulheres levando mercadorias ao mercado. O que não seria um problema, exceto para a polícia nigeriana. Eles prenderam Berens, seu tradutor e seu anfitrião, os acusando de espionagem. Ele ficou 36 horas quase sem comida ou água e foi detido por 10 dias antes de ser expulso do país. Isso vai ensinar a ele a não filmar mulheres levando mercadorias para o mercado. Recentemente, o repórter do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, foi preso na Rússia em 2023 por espionagem, mesmo sem evidências. Ele foi condenado a 16 anos de prisão antes de finalmente ser libertado em uma grande troca de prisioneiros em 2024, uma das maiores desde a Guerra Fria. Entre os trocados estava um assassino russo condenado que o próprio Putin chamou de patriota. Porque aparentemente, mesmo em 2024, todo mundo ainda adora um bom reboot. De crimes acidentais a jogos de poder político, essas histórias nos lembram que viajar para o exterior pode ser emocionante, mas também arriscado se você esquecer como o mundo funciona de forma diferente. Em Dubai, poeira microscópica pode te levar para a prisão. Na Itália, um sorriso pode te tornar culpado. Na Grécia, binóculos equivalem à espionagem. E em Belize? Bom, não, o John McAfee provavelmente fez tudo aquilo mesmo. Então esvazie aquela mala que você usa o tempo todo e limpe bem a sola dos seus sapatos, só por precaução. O que achou? Qual história te chocou mais? Comente aqui embaixo. E aproveita para conferir também outros vídeos do Weird History.